Fala, senhores, olha só, vamos então dar continuidade aqui no nosso estudo, tá? Estamos dentro da matéria de direito penal, falando ali da parte geral ainda, né, desse ordenamento jurídico, ainda dentro da teoria do crime, parte 3, né, a terceira aula, ela está dividida e aqui, nessa aula a gente vai falar sobre o erro, sobre o elemento do tipo, tá, senhores? Vocês vão entender o que significa e quais são esses erros do elemento do tipo, tá? Então, sem muita enrolação, sem perder muito seu tempo, vamos direto para a aula. Vai lá. Olha só, o que a gente precisa saber desde logo, senhores, é que o artigo 20 do CP já nos ensina o seguinte: o erro sobre o elemento constitutivo do tipo legal do crime exclui o dolo, mas permite sim a punição do crime culposo se houver essa previsão em lei, tá, senhores? Então, é importante... Volta a câmera aqui para mim. Olha só, o artigo 20 ele já dá as cartas, né, do jogo, de como que vai acontecer. Beleza, se houver algum tipo de erro no elemento do tipo, que vocês já vão entender o que significa, quais são eles, inclusive, né? Mas se existir, na situação, algum erro do elemento do tipo, né? Esse erro por si só, ele exclui o dolo. O indivíduo já não vai responder por dolo, tá? Mas, caso exista essa previsão lá no artigo, no próprio artigo que está tipificando aquela conduta criminosa, caso lá houver a possibilidade, né, expressa dizendo que há sim a possibilidade, então, de receber a punição na modalidade culposa, mesmo existindo o erro do tipo, então sim, aí o indivíduo ele vai ser responsabilizado na forma culposa, tá? Mas importante já deixar muito bem compreendido é que o artigo 20 ele já deixa claro que apenas se for previsto em lei isso. Porque se não tiver previsto ali na lei, se não tiver previsto ali no ordenamento que caberá a forma culposa, a punição da forma culposa por aquele erro, por aquela conduta, né? Mesmo que ela tenha sido gerada através de um erro, vai caber sim a punição. Caso contrário, ou seja, caso não tenha essa previsão ali na lei, então a regra é que exclui o dolo e acabou, tá? Ou seja, o indivíduo não vai ser responsabilizado, não vai receber nenhuma pena se aquela conduta que ele praticou tenha sido cometida através de um erro. Ficou bem claro? Tranquilo? Então vamos voltar ali para o slide. Olha só, então a gente já vai direto aprender quais são esses erros de tipo, tá? E o primeiro deles é o erro essencial. Senhores, presta atenção. O erro essencial é aquele que o agente comete sem saber que a sua ação é um crime. Então ele cometeu um crime sem saber que é um crime, tá? E esse é o erro essencial. Um exemplo aqui bem fácil, tá? Imagine que o João ele conhece a Maria num show de rock, né? E no final ambos vão para um motel e acabam tendo relação sexual. Só depois do ato, o João descobre que Maria mentiu, né? Ter mais de 18 anos, para entrar no show. E, na verdade, Maria tinha só 13 anos. Então imagine nessa situação. O João aqui no caso, ele vai ser responsabilizado por um estupro de vulnerável? Não, né, senhores? Não, porque houve aí nesse caso um erro essencial do tipo, tá? E olha só, o complemento aqui embaixo no mesmo slide. Nesse caso não tem como punir João por crime de estupro, né? Como eu falei, porque ele não sabia da idade real da Maria e todas as circunstâncias e o local onde Maria estava faziam crer que ela fosse maior de 18 anos. Entende? Então aqui ficou flagrantemente comprovado esse erro essencial, tá? Então vai excluir o dolo. Beleza? Vamos ver o próximo. Olha só, senhores, um bizu e já deixa anotado isso bem claro no teu material, tá? Para analisar o erro sobre o elemento do tipo, é necessário analisar duas características. Então vai lá, vamos ver quais são essas características. É elementar e a circunstância, tá? Ou seja, as elementares do crime, né? Que significa a própria descrição típica do crime. Geralmente as elementares do crime é o caput do artigo ali, tá? É o próprio caput. O exemplo ali do artigo 155 do Código Penal, que está falando de subtrair. Então a elementar do crime é a subtração, é o ato de subtrair, tá? E veja esse bizu aqui também. Quando se extrai a elementar, ou seja, quando se retira essa elementar, o autor não existe.
Ou seja, se o agente não subtrair nada, logo não existe nenhuma elementar que caracterize o crime de furto, tá? Então, quando fala da elementar do tipo, a elementar do crime é esse verbo, o núcleo do verbo, subtrair. Obviamente que se não houve subtração de nada, não tem crime. Homicídio, se não foi tirado a vida de ninguém, não tem homicídio, entenderam? Essa é a elementar do crime, fala que é o verbo, tá? Que tipifica a conduta. E a outra característica é as circunstâncias, tá, senhores? Olha só. E o que são as circunstâncias? São dados acessórios do crime, que se forem suprimidos, não impede a punição do agente, só serve para aumentar ou diminuir a pena, tá? Então essas circunstâncias aí do crime, você entende que elas são só acessórios, tá? Se for retirada a circunstância da análise feita do crime, o crime vai continuar existindo, a punição vai continuar acontecendo, tá? Então essas circunstâncias elas só servem para ou aumentar ou diminuir a pena, tranquilamente. Tá, vamos pro próximo slide. Olha lá, vamos ver essa importante diferença aqui, tá? É uma diferença conceitual desses dois institutos aqui e é muito importante que vocês conheçam, que saibam deles, porque essa diferença aqui é o que faz as pegadinhas de concurso. Então você precisa entender o que é um erro inevitável, invencível, ou também pode aparecer na prova escrito erro excusável, daquele erro que é o evitável, que é o erro vencível, que é aquele erro inexcusável. Então vamos lá. O erro inevitável, senhores. Se o ato criminoso não puder ser evitado de jeito nenhum, então exclui o dolo e a culpa do agente, tá? E exclui o crime, ou seja, a tipicidade. Se o erro é inevitável, não tinha como evitar do cometimento daquele crime, então tá. Então nessa situação exclui o dolo e a culpa, tá, senhores? Agora, por outro lado, se o homem médio conseguir entender e com isso evitar o dano, então exclui-se o dolo, mas pune-se a conduta pela culpa, tá? E olha esse bizu aqui. Salvo se a conduta não aceitar a forma culposa. Então volta a câmera aqui para mim. Olha só, senhores. A situação é tranquila. Erro inevitável e erro evitável. Se o erro é inevitável, mas eu não tinha como evitar aquele cometimento daquele crime. Beleza. Então ali nessa situação aplica-se, né? Exclui o dolo, exclui a culpa. Exclui a tipicidade da conduta. Beleza, não vai ser crime. Olha só, já o erro, aquele erro que é evitável, que é vencível, que é inexcusável, é aquela situação onde um homem médio, ele poderia evitar aquela situação, né? Aquele resultado do crime, mesmo que ele tenha sido cometido como um erro, mas ele poderia ter evitado. E não o evitou, aí a regra fala o seguinte, ele até pode excluir o dolo, mas ele vai responder sim por culpa, em regra, porque tem a exceção, né? O bizu que a gente acabou de ler ali. Que se aquela conduta não puder ser aplicada com a punição da culpa, daí vai ser punido pelo dolo mesmo e azar o dele, tá certo? Vamos voltar ali para o slide. Olha lá, senhores, o segundo tipo de erro a ser analisado é o erro sobre o tipo acidental. Esse tipo de erro não exclui nada, tá, senhores? Visto que o agente ele tem o elemento subjetivo do tipo, ou seja, ele sabe que a conduta é crime e apenas erra na execução da ação criminosa. E esse erro sobre o tipo acidental, ele pode acontecer de 5 maneiras, tá? O erro do tipo acidental sobre o objeto, e nesse caso imagine que o agente ele quer furtar um quadro, achando que aquele quadro é verdadeiro e valioso, mas no fim ele descobre que é falso. Senhores, ele errou sobre o objeto, mas ele cometeu o furto, tá? Independente do valor do quadro. Então ele vai responder, vai ser responsabilizado do mesmo jeito, tá? O segundo tipo de erro acidental é aquele erro sobre a pessoa. Nesse caso aqui, o agente ele tenta matar, por exemplo, A, mas acaba matando B. Entende que não interessa se ele matou a pessoa errada, ele matou alguém. Então, obviamente que ele vai ser responsabilizado também, tá? Lembre-se que todos os exemplos que a gente vai falar agora sobre esse erro do tipo acidental, todos eles serão punidos sempre, tá? Não se exclui nada. O erro diverso do esperado, tá?
ou também aberratio criminis. Senhores, se ocorrer resultado diverso do pretendido, o agente vai responder pelo crime a título de culpa, né? Se houver essa modalidade, a gente já viu isso. Porém, se ocorrer também o resultado pretendido, então o agente responderá dolosamente por essa conduta, gerando assim um concurso formal. Ou seja, com uma só ação, ele gerou 2 resultados. Volta a câmera aqui para mim. Vamos imaginar que o indivíduo ele comete um crime e ele queria aquele resultado. Porém, além daquele resultado, ele teve um outro resultado ainda, tá? Que ele não esperava que tivesse aquele outro resultado ali. Mas ele veio como uma consequência. Aí nessa situação aplica-se o concurso formal de crimes, que é aquele que nos ensina que uma só ação, o indivíduo tem 2 resultados. A gente vai aprender na aula específica de concurso de crimes. Mas é isso, com uma só ação ele teve o resultado que ele queria, mas ele também teve outro resultado do qual ele não esperava, tá? Então, ele vai responder, obviamente, tá? Ele vai responder, inclusive no concurso formal, ou seja, ele vai responder pelos 2 daí, entendeu? Volta lá para o slide. Então, o quarto tipo de erro acidental é aquele erro sucessivo. E olha só esse exemplo. Imagine que um indivíduo, né, ele acredita que matou outro por envenenamento e por isso ele acaba jogando o corpo dessa vítima no rio, né, se desfaz aquele corpo ali, oculta o cadáver. Depois de um tempo é encontrado esse cadáver, beleza, é feita uma perícia e lá se descobre que na verdade o indivíduo lá ele não morreu pelo envenenamento, mas sim morreu afogado. Senhores, nessa situação o agente, mesmo incorrendo em erro, né, ele comete 2 ações com dolo, tá? E ele vai ser responsabilizado por isso, pelo resultado morte. Independente do qual tipo de consumação tenha ocorrido, tá? Se for por envenenamento, se for por afogamento. Aqui nesse caso o indivíduo vai responder também pelo homicídio e obviamente vai ter mais a ocultação do cadáver, né? Vamos continuar. Olha só, a terceira modalidade aqui que a gente vai falar de erro é o erro sobre a pessoa, tá? E aqui um bizu importante, a gente já viu lá em alguns quadros anteriores aqui que ele não isenta a pena, tá? Ou seja, nesse erro aqui sobre a pessoa, o agente executa corretamente o crime, equivocando-se apenas na vítima, né? Imagina aí que o indivíduo ele quer matar o seu desafeto A, mas acaba matando B, sem querer. Vamos dar um exemplo aqui, ó. Imagine uma mãe que está em estado puerperal e vai até o berçário lá e asfixia, né, um bebê, achando que é o seu próprio filho recém-nascido. Porém, na verdade, descobre-se que era uma outra criança. Senhores, nesse caso, essa mulher aí, ela não responderá por homicídio, tá? Mas sim por infanticídio. Porque nesse caso aqui, o Código Penal ele leva em consideração o elemento subjetivo da conduta. Ou seja, a mãe quis matar o seu próprio filho lá no berçário ainda, estando sob o estado do efeito puerperal, tá? Estado puerperal. Então aqui não é homicídio. Aqui a gente está falando de infanticídio. E mesmo que essa mulher não tenha matado seu filho, tenha matado outra criança, aplica-se essa situação aqui do erro da pessoa, tá? E esse daqui, ó, bisuzão, é o famoso caso da vítima virtual, tá, senhores? Deixa anotado isso. Vamos para o próximo slide. Olha só, senhores, o quarto assunto que a gente vai abordar aqui é o erro sobre a ilicitude do fato. E veja só, alguns importantes apontamentos sobre essa conduta aqui, sobre essa situação. Sobre o erro de proibição, né? Veja só o que diz o artigo 21 do Código Penal. O desconhecimento da lei é inexcusável. Ou seja, você não pode falar que eu não sabia que era proibido fazer isso. Se está escrito na lei, presume-se de que você deveria saber sim o que é certo e o que é errado e que não poderia cometer essa conduta criminosa, né? Então, olha só, o erro sobre a ilicitude do fato, se ele for inevitável, ele isenta da pena, tá? A gente já viu sobre isso. Porém, se for evitável, e mesmo assim o indivíduo não evitou, aí a gente sabe que ele vai responder do mesmo jeito, só que veja só, mesmo assim ele tem um grande benefício, que é ter a pena diminuída aí, de 1/6 até 1/3 da pena. Ou seja,
ainda vai ser benefício para o indivíduo, tá? Vamos para o próximo slide. Olha só, senhores, esse bizu aqui. Existem duas formas de se analisar essa conduta, tá? E é correto dizer que existem duas formas de erro de proibição, que é o erro inevitável, que a gente já viu também anteriormente, e o erro evitável. O que você precisa saber aqui de bizu mesmo desse conteúdo é que se o erro for inevitável, isenta da pena, a gente já viu, e se o erro for evitável, e mesmo assim o indivíduo não evitou, a gente já viu que em regra ele não vai responder por dolo, mas sim por culpa. Contudo, se aquela conduta ali não for prevista, por exemplo, como a própria lei não tiver a previsão ali da possibilidade de aplicação da punição culposa, então aí sim ele vai voltar lá para o início do jogo, onde sim ele vai responder da maneira dolosa, porém aí também aplica-se essa situação da diminuição da pena, então, né, de 1/6 a 1/3. Entendeu? Então, esse slide aqui, ele complementa o que a gente viu anteriormente ali para fechar o ciclo do conhecimento, tá certo? Vamos continuar. Olha só, coação irresistível. Existem duas maneiras disso acontecer. A coação irresistível física e a coação irresistível moral. Quando tratar-se de uma coação irresistível física, senhores, o agente que for coagido não comete crime, tá? Deixa esse bizu bem grifado aí. Contudo, quando essa coação irresistível for moral, o coagido comete o crime junto com o agente que o coagiu, tá? Essa é a regra. Comete o crime sim. Porém, ele vai ficar isento da pena, tá, senhores? Mas ele vai ter cometido o crime sim, beleza? Só porque ele fica isento da pena. Vamos lá. Olha só, senhores, obediência hierárquica. Nesse caso aqui, se a ordem do superior hierárquico for manifestamente ilegal, ou seja, dá pra ver que o que ele tá me mandando fazer é ilegal. O subordinado, nesse caso, ele não é obrigado a cumprir, tá, senhores? Mas, se mesmo assim ele for lá e cumprir, então ele também responderá pelo crime, tá bom? Outra coisa, se essa ordem do superior hierárquico não parecer ser ilegal e o subordinado cumpri-la, aí será excluída a culpabilidade do subordinado e só responderá o mandante, tá? Fica bem clara essa diferença aí na mente dos senhores. Então assim, volta a tela aqui para mim. Senhores, sobre o que a gente ia falar da parte 3, né? Que são os erros elementares do tipo. A gente fica aqui, é um conteúdo rápido, é um conteúdo básico, tá? Tem muitas questões que cobrem esse conteúdo, então é importante que vocês treinem, voltem, releiam, vejam a videoaula, leiam a apostila, façam questões, resolvam muitas questões, só porque esse assunto cai bastante, tá? Então, por isso, eu deixei a partir de agora algumas questões para os senhores treinar e, obviamente, vocês vão treinar depois também, mais ainda, através de questões, tá certo? Até a próxima, valeu!